projetos de lei vão destinar recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social para o Hospital do Médio Paraíba. Novas viaturas da polícia terão para-brisa blindado. Presidente da Alerj anuncia reunião com o secretário Beltrame para discutir a segurança do Estado. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Alerj vai votar na semana que vem 4 projetos de lei que destinam recursos para o Hospital Regional do Médio Paraíba, em Volta Redonda, no sul do estado. Com o dinheiro, o centro de imagens da unidade pode começar a funcionar em 90 dias. O anúncio foi feito pelo presidente da casa, deputado Jorge Pisciani, que se reuniu nesta terça-feira com deputados e 10 prefeitos da região do Médio Paraíba. Os projetos de lei assinados por Pisciani em parceria com os deputados Edson Albertassi e Ana Paula Rechuan modificam o funcionamento do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, o Fundes, na região do Médio Paraíba. Hoje, empresas que se beneficiam de incentivos fiscais do governo estadual destinam recursos ao Fundes para projetos sociais, culturais e assistenciais. Caso as novas leis sejam aprovadas, toda a verba arrecadada na região seria repassada ao hospital. O deputado Jorge Pisciani destacou que, mesmo com a aprovação dos projetos, é preciso buscar mais recursos. Ele solicitou aos prefeitos um estudo com todas as necessidades para o funcionamento do hospital. Nós vamos aprovar o projeto, mas ciente de que é preciso mais ajudas do governo do estado e do governo federal. Vamos colocar em pauta na semana que vem e aí quem determina são os deputados. Na projeção para 2016, o valor repassado da indústria automobilística ao Fundes seria de 1,8 milhão de reais. Esse recurso é suficiente para a inauguração do centro de imagens, que precisa de 800 mil reais para ser concluído. O deputado Albertassi destacou a importância da aprovação do projeto. O objetivo agora é pegar esse recurso e colocar todo ele para o funcionamento, para o custeio do Hospital Regional. A gente tem uma economia possivelmente crescendo em 2017 e uma possibilidade grande de um bom retorno, um bom resultado, né, financeiro das empresas já em 2018. Então é importante que esse recurso fique todo alocado na saúde e, sobretudo, no Hospital Regional, que é um modelo de hospital importante, não só para a região, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. O centro de imagens com raio-x, tomografias e ultrassonografias vai suprir a demanda da região sul-fluminense, que atualmente não conta com esse serviço na rede pública de saúde. Esse custo hoje gasto por cada prefeitura na compra de serviços, que isso possa ser feito dentro do hospital regional, então atendendo essa demanda que já existe, que já é um custo que os municípios têm, e para fazer esse hospital acontecer. O secretário estadual de Saúde informou que, apesar da crise financeira do estado, o governo está contribuindo com a doação do aparelho de ressonância magnética para o centro de imagens e ainda vai buscar recursos federais para inaugurar o centro de tratamento intensivo. Para um projeto que também todos os prefeitos chegaram num consenso, que é a necessidade da região, são de 30 leitos de CTI adulto e 10 leitos de CTI pediátricos, que esses leitos dão uma estimativa de um custeio de R$2.500.000 por mês. Essa reunião, consenso, o apoio do presidente Jorge Pisciani, da Assembleia, do líder Albertassi, da deputada Ana Paula Rechuan, para que a gente ache uma maneira, dentro de um quadro, situação dificílima do Estado, para garantir o custeio para esse hospital. Buscar recursos federais e a gente acredita que o Estado do Rio de Janeiro retome a sua capacidade financeira para que possa apoiar também. Para o prefeito de Volta Redonda, inaugurar o centro de imagem já é uma grande vitória para toda a população da região do Médio Paraíba. É o pontapé inicial que nós precisamos. Os 12 prefeitos têm um interesse muito grande, porque esse hospital vai salvar vidas. E o que aconteceu hoje aqui é um fato inédito, né, que com certeza vai avançar muito na inauguração do Hospital Regional. O presidente da Comissão de Trabalho, o deputado Paulo Ramos, defendeu que os quase 3 bilhões de reais que o Estado vai receber do governo federal sejam usados para pagar salários atrasados de servidores.
A transferência do dinheiro foi autorizada depois que o Estado decretou calamidade pública. Funcionários terceirizados que trabalham no serviço público do Rio participaram de uma audiência na Alerj. Representantes de sindicatos da saúde, educação e segurança apresentaram as dificuldades trabalhistas enfrentadas pelos funcionários terceirizados que atuam em setores públicos do Rio. Na UERJ, cerca de 500 funcionários terceirizados foram demitidos no início do mês de junho, devido aos atrasos de repasses do governo. Os empregados já estavam há 7 meses sem salário e não receberam a segunda parcela do 13º em 2015. Eles ressaltam que a falta de repasses do governo não pode justificar o atraso dos pagamentos. Elas têm que ter já um fundo de reserva para arcar com essas consequências. A empresa não entra, não ganha uma licitação simplesmente com o dinheiro que vai ser pago ainda para que ela repasse para os trabalhadores. Então isso não justifica. Elas têm que ter um fundo de reserva, elas têm que ter o compromisso delas com os trabalhadores, com o pagamento deles. A crise econômica do Estado levou o governador em exercício, Francisco Dornelles, a decretar estado de calamidade pública. A medida garantiu o apoio financeiro da União, que vai repassar 2 bilhões e 900 milhões de reais para o Estado. O valor será destinado a despesas com segurança pública para a realização da Olimpíada e Paraolimpíada do Rio, em agosto. Diante da situação dos servidores estaduais, o presidente da Comissão de Trabalho, o deputado Paulo Ramos, vai propor a mobilização na Alerj para que o dinheiro seja usado no pagamento dos salários atrasados. Várias atividades estão sendo paralisadas porque não tem trabalhador de limpeza, manutenção, vigilância. E o Estado tem que se utilizar. E eles estão com 5, 6 meses sem o recebimento do salário. A nossa pressão é a pressão política e aqui na Assembleia Legislativa, também no exercício do mandato, ou os partidos políticos têm a possibilidade de não votar mensagens do governo, de fazer obstrução nas sessões, denunciando permanentemente e exigindo. Na parte da tarde, o presidente da Alerj se reuniu com representantes de delegados e auditores da Secretaria de Fazenda para discutir a proposta de emenda constitucional que altera a lei que eleva o teto salarial de diversas categorias do Estado a 90,25% do teto dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Pela emenda constitucional aprovada em 2014, os servidores receberiam os reajustes até chegar ao percentual máximo do teto de forma progressiva até 2017. Em função da crise financeira do Estado, os deputados Luiz Paulo e Edson Albertassi apresentaram uma PEC para adiar o recebimento do reajuste para 2018. Os parlamentares querem minimizar o impacto do aumento do teto dos ministros do STF, que produzem um efeito cascata no funcionalismo público. A parcela de 85% iria para 1º de julho, sai de 1º de julho de 16 para 1º de julho de 18 e a de 1º de julho de 17, que é de 90 a 25, para 1º de julho de 19. Essa era a emenda constitucional inicial. Ela recebeu 8 emendas. 1º de julho de 16 já acabou, porque não dá para votar, são 2 turnos, 3/5, etc. Já vai ser um direito adquirido. Então se acatou a emenda 7, que é uma solução intermediária. Mantém as vigências da emenda constitucional, mas o pagamento dos direitos só vai acontecer a partir de 1º de janeiro de 2018, valores nominais e em 12 vezes, em 12 parcelas iguais e consecutivas. Os delegados e o Sindicato dos Auditores da Fazenda querem que o governo reconheça a dívida, mesmo que os direitos só comecem a ser pagos a partir de 2018. A proposta é que a PEC 30 não fosse à frente, que fosse rejeitada. Mas nós estamos sentados aqui para exatamente negociar, para minorar o prejuízo da classe. Então nós não teríamos perda nenhuma, a não ser esperar esses
1 ano e meio para receber esse dinheiro. Já o presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, manifestou preocupação com a capacidade de o governo honrar os compromissos, mesmo com o adiamento proposto pelos deputados. Já é uma questão consagrada. A emenda constitucional foi aprovada ano passado e entrou em vigor 1º de junho desse ano. Só que o Estado não tem dinheiro para pagar. Então o que está se propondo é uma nova emenda onde se postergue para 18, sem nenhum tipo de juros ou correções, os pagamentos que deveriam iniciar esse mês. Ainda assim, por uma questão de cautela, eu pedi prazo até terça-feira, porque quero conversar na segunda com o governador. Depois do encontro, em coletiva de imprensa, o presidente da Alerj anunciou uma reunião com o secretário José Mariano Beltrame para discutir problemas da segurança do Rio. O deputado Jorge Pisciani disse que convidou o secretário para debater com os parlamentares soluções para as áreas fora do eixo das Olimpíadas e que vem sofrendo com o aumento na criminalidade. A reunião vai acontecer na próxima terça-feira. O secretário tem enfrentado as maiores dificuldades por falta de recursos, tem feito um esforço enorme, a Polícia Civil também, a Polícia Militar também, mas há um reclamo dos parlamentares, de um grande número de parlamentares preocupados com as áreas que estão fora do eixo das Olimpíadas, que estão rigorosamente desguarnecidas e que o próprio secretário reconhece isso. Então nós vamos discutir com o secretário na terça-feira, através deste convite, uma forma de que forma nós podemos priorizar essas áreas de maior incidência, sobretudo de crimes contra a vida. O presidente também negou que haja um movimento dos deputados da base do governo na casa, pedindo a saída do secretário de Segurança. As novas viaturas adquiridas pela Polícia do Rio devem ter para-brisa blindado. Confira as votações do plenário nesta terça-feira. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram um projeto do deputado Conte Bittencourt que define regras para a realização de obras de reforma ou ampliação nas unidades do Sistema Público Estadual de Educação. A ideia é que a direção das unidades participe da elaboração dos projetos e da fiscalização das obras. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. É uma garantia que vamos dar à escola, através da equipe, professores, direção, funcionários, alunos e pais, que as obras executadas sejam aquelas que representem a prioridade da escola. Muitas vezes a EMOP entra na escola com uma agenda de obra estabelecida pela SEDUC, que nem sempre representa o que é prioritário para aquela unidade escolar. Então, esse projeto é uma reivindicação antiga das associações das escolas, e vai garantir. Nós não estamos transferindo a responsabilidade técnica para os diretores, em hipótese alguma, até porque eles não têm qualificação para isso. Nós estamos transferindo a eles o direito de definirem quais são as obras prioritárias para cada unidade. Os editais de licitação para a compra de viaturas policiais deverão ter a especificação de para-brisas blindados como item obrigatório. O texto também prevê um prazo de 2 anos para a troca dos carros já em uso. A proposta do deputado doutor Deodalto foi aprovada e precisa da sanção do governador para se tornar lei. Esse projeto visa justamente isso, salvar a vida desses policiais, aumentando a segurança em trabalho. Hoje, faltando 3 dias para terminar o mês de junho, já são 58 policiais mortos no estado do Rio de Janeiro. A maioria desses policiais mortos em combate são 90% alvejados para a brisa frontal. E com isso, com certeza, vamos preservar essas vidas. Este foi o Jornal da Alerj. Confira nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Tenha uma ótima noite e até amanhã. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.